Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um resumão de notícias aqui no canal. Para quem não conhece, é um quadro que eu trago de 15 em 15 dias, onde eu pego as principais notícias desse mercado de hardware, PC game, e trago em um único vídeo, um formato mais compacto, para você que não tem muito tempo para acompanhar isso diariamente, mas ao mesmo tempo quer se manter informado. Hoje eu vou falar sobre versões mais lentas da 5600 XT da AMD, versões mais rápidas da 2060 da Nvidia, vulnerabilidades em CPUs Intel de novo e dessa vez também nas GPUs da AMD. Vou falar sobre a placa de vídeo mais vendida de 2019, vocês vão se surpreender, entre outras coisas. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores de curvos à tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Começando aqui com a RX 5600 XT, uma placa recém-lançada aí da AMD em 21 de janeiro, inclusive eu já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui no canto, e agora essa placa chegou para mim, muito em breve vou trazer o meu review, os meus testes para vocês. Bom, essa placa de vídeo, como vocês sabem, foi lançada originalmente para competir contra GTX 1660 Ti, em preço e em performance, tanto que ela entrou no mesmo preço da 1660 Ti. Ocorre que a Nvidia malandramente foi lá e baixou o preço da sua 2060, que é uma placa mais rápida que ela, tornando a competição com essa placa da AMD nos dois sentidos, tanto para baixo tem uma placa, quanto para cima tem outra placa muito pertinho, e ela ficou numa situação um pouco complicada. Nesse momento a AMD teve duas alternativas, ou ela baixava o preço, como ela fez no ano passado em outras placas, ou de alguma forma ela aumentava a performance da placa. Essa placa já tinha ido para as lojas, já estava sendo enviada para os consumidores em alguns dias. A AMD decidiu de última hora aumentar a performance da placa. Através dos seus parceiros, ASUS, Sapphire, MSI, Gigabyte, basicamente ela lançou uma BIOS que aumentou o TDP, ou seja, a placa passou a rodar com frequências maiores na GPU e frequências maiores na memória, que originalmente era de 12 GHz, passou a rodar em 14 GHz, de forma com que a performance da 5600 XT em certos cenários até mesmo ultrapassava o desempenho da 2060, custando menos, o que é uma coisa boa, mas o usuário teria que fazer, ao menos nos primeiros lotes, essa atualização manual. Até aí tudo bem. Ocorre que nem todos os modelos de 5600 XT conseguiram fazer essa atualização de memória, porque originalmente o chip era de 12 GHz, e é uma espécie de overclock. Quando a gente fala de overclock, sempre entra na loteria do silício. Às vezes vai tranquilamente, estável, sem problema, só que às vezes não. Fica instável, da tela azul. E para evitar problemas, fabricantes como MSI e ASUS preferiram não lançar esse update de BIOS nas placas que eles já tinham projetado com 12 GHz, para evitar uma dor de cabeça para o usuário e o eventual RMA para eles. É lógico, eles também estão pensando neles, né? Ao invés disso, eles lançaram uma outra placa na versão de 14 GHz. No caso da ASUS, então, eles têm a ROG Strix 5600 XT com a RAM em 12 GHz, aumentou só o clock da GPU. Eles lançaram a versão Top, onde essa Top tem a RAM nos 14 GHz, a mesma coisa MSI. Então, visivelmente, as Strix e as Strix Top são iguais, mas internamente tem uma diferença ali, a RAM um pouco mais rápida, que vai resultar um desempenho um pouco melhor, uma vazão maior. É lógico que você pode pegar a versão de 12 e tentar fazer overclock manual, não é garantido que vai chegar lá, senão os próprios fabricantes teriam feito isso, né, através desse update de BIOS, mas a gente viu que vai existir um modelo mais lento e um modelo um pouco mais rápido, e quando você for ver um review, se atente a isso, porque às vezes aquela placa vai estar um pouquinho mais rápida ou um pouquinho mais lenta, ok? Ainda falando de Radeon, de uma forma discreta, sem fazer tanto alarde, a AMD corrigiu 4 vulnerabilidades em suas GPUs AMD via driver, através do primeiro driver de 2020, o Adrenaline 20.1.1. Normalmente, quando os fabricantes corrigem as coisas via driver, eles informam isso no changelog, é uma lista onde eles falam, olha, nós arrumamos isso, isso e isso, e tem coisas para arrumar no futuro ainda. Nesse caso, não falaram nada, por isso que as pessoas estão sabendo só agora, graças a um grupo de segurança da Cisco que veio revelar essas coisas, fizeram testes,
As vulnerabilidades são registradas no sistema CVE, eu vou deixar o código delas aparecendo aqui, e elas basicamente exploram uma falha no driver, o ATI DXX64DLL, que na máquina do usuário, se isso for explorado, ele faz um ataque de negação de serviço, o driver pode parar de responder, fica travando, enfim, acaba sendo um incômodo para o usuário. Mas um ponto que chama a atenção é que ele potencialmente pode permitir a execução de códigos de forma remota, e isso sim é uma falha de segurança, e mesmo via máquina virtual isso era possível, né? Eles testaram uma placa RX 550, o que não isenta as outras placas, as Navi ou uma 580, por exemplo, de estar vulnerável, né? A gente não sabe exatamente até qual placa isso foi testado, ou isso está vulnerável, melhor dizendo, né? Já que o driver é basicamente o mesmo ali entre as placas. Bom, já foi corrigido, a AMD apenas não quis fazer um alarde, eu não sei exatamente o motivo, né? De repente para não soar mal, ou sei lá, já tinha sido resolvido, né? Mas fica aí um bom motivo para você atualizar o seu driver, porque não é apenas um aumento na performance dos jogos que ele traz eventuais correções de segurança, que são coisas muito boas de serem feitas. Mas quem realmente vem tendo problemas desde 2018 é a Intel. Aqui no canal eu postei vídeos sobre isso, as falhas Metal Spectre fizeram aí um grande alarde na época, onde para corrigir algumas falhas no CPUs Intel foi necessário reduzir um pouco a performance, onde mecanismos que são feitos para aumentar a performance nos CPUs Intel, como por exemplo a execução especulativa, estavam sendo explorados justamente para roubar dados do usuário. E aí a performance foi sendo ajustada conforme o passar do tempo, lançou a 9ª geração, e vira e mexe ainda aparece uma nova falha, que é o caso aqui da Cache Out, registradas no CVE 2020-0549, que é uma falha que basicamente usa novamente a ideia da execução especulativa, onde o CPU tenta adivinhar, pular, se antecipar em certas etapas para ganhar performance. E justamente é aí que eles vão lá e roubam, nesse caso, dados do cache L1 do processador, o cache mais próximo ali a nível de arquitetura do núcleo. E eles conseguiram roubar dados de uma forma seletiva, eles podem escolher o que eles querem roubar, o que é uma coisa bem estranha. No caso, isso foi descoberto por pesquisadores da Universidade de Michigan, acho que é nos Estados Unidos, se não me engano, e a Intel disponibilizou uma lista de CPUs afetados, que no caso afeta os CPUs modernos ali de 6ª geração, 7ª geração, 8ª geração, provavelmente os de 9ª geração também, porém a própria Intel informa que essa é uma falha que é de baixo risco, ela exige acesso físico na máquina e uma conta autenticada, ou seja, se o cara já está na sua máquina pessoalmente e está logado na sua conta, não precisa de uma falha para ele roubar você, mas tudo bem, ainda assim a Intel disse que ela vai enviar correções para os fabricantes de sistema operacional, fabricantes de hardware via microcódigo, provavelmente o update de BIOS vai trazer novas soluções, e os CPUs AMD, mais uma vez, não foram afetados. Falando agora de NVIDIA, eu já falei para vocês um último resumão da RTX 2060 KO. Quem não assistiu, eu vou deixar aparecendo aqui no canto. Basicamente, essa foi uma placa lançada inicialmente pela EVGA, onde ela lançou pelo mesmo preço da 5600 XT 279, depois o preço subiu e tal. Era uma versão especial, vamos dizer assim. Em seguida, a NVIDIA foi e baixou o preço, já falei para vocês, e o assunto morreu. Ok. Ocorre que quando essa placa 2060 KO começou a chegar na mão dos reviewers lá de fora, eles perceberam uma coisa curiosa. O chip, a GPU, que originalmente deveria ser um TU-106, que é o chip da 2060, era um TU-104. Ou seja, o mesmo chip de uma 2080, de uma 2080 Super, de uma 2070 Super. O que é uma coisa meio curiosa, não é? Mas na verdade isso é uma coisa normal na indústria. Quando o fabricante desenvolve um chip e o chip por algum motivo ficou com algum defeito, internamente ali, não tem como você ir ali corrigir isso. Ele faz o quê? Desabilita via firmware. Então, um chip que não passou na validação para ser um 2080, eles tentam lançar como um 2070, ou se não um 2060, até eles conseguirem usar o chip para não ter que jogar fora o negócio. Isso acontece com o processador também. Inclusive aqui no canal eu trouxe já uma 1060 que tinha um chip de 1080. Tinha até memória GDDR5X. Mas tinha performance de uma 1060, porque o que a NVIDIA faz é basicamente desabilitar os CUDA cores,
os recursos que tem na 2080, que são mais elevados que uma 2060, para rodar parecido com uma 2060. Deveria ser assim na teoria, mas na prática o Gamer Nexus testou essa placa e ao menos no Blender, uma aplicação profissional, a placa foi mais rápida que uma 2060 comum. Em contato com a NVIDIA, eles confirmaram que sim, isso realmente acontece no Blender, mas segundo a NVIDIA, na maioria dos casos a diferença vai ser insignificante. E aí vem a seguinte pergunta, estamos aí quase chegando em fevereiro, existe expectativa das placas Ampere 7 nanômetros da NVIDIA virem ainda esse ano, de repente em abril, em maio. Será que essa é uma forma da NVIDIA terminar de esgotar, né, lançar os chips de placas mais caras que são mais difíceis de vender em categorias que são mais fáceis de vender para justamente terminar com esses chips, limpar o mercado para aí sim ela vir com a nova geração? Eu acho que faz sentido isso, não é? Vamos para a próxima notícia. Aqui no canal constantemente a gente fala sobre placa de vídeo, a melhor custo-benefício para você jogar em 4K, Full HD, a mais baratinha, ou a melhor placa independente do custo. Mas e o que as pessoas realmente estão comprando? Segundo o site hardware.com.br, com dados obtidos da Receita Federal, sabe qual foi a placa de vídeo mais vendida de 2019? O que você acha? Será que foi a 1660? RX 570? A placa de vídeo mais vendida, ela vendeu 61.469 unidades, foi a GT 710. Inacreditável, não é? Eu, na verdade, já imaginava isso, porque quando a gente fala aqui no mercado gamer e tal, a gente acaba ficando numa bolha, a bolha do gamer. Só que existe um mercado muito maior do gamer, que é o mercado de um escritório, o cara vai montar uma máquina básica, repartição pública, um supermercado, uma máquina que o cara simplesmente quer dar vídeo. Ele pega a placa mais baratinha que tem só para inicializar. Por exemplo, o Ryzen hoje a maioria deles não tem vídeo integrado. O cara precisa colocar alguma plaquinha. E essa placa vende muito justamente por causa disso. Preço baixo, uma opção para você dar vídeo. De repente alguém até compra para jogar alguma coisa, se tiver uma máquina muito velha, talvez dê para jogar alguma coisa com ela, né? E a segunda placa mais vendida em 2019, aí sim uma placa gamer da categoria GTX, é a 1050 Ti. Ela vendeu exatamente 50.855 unidades. Vendeu bem em 1050 Ti, até fico admirado, porque 2019 foi um ano que as placas da AMD baixaram muito o preço, mas o marketing em cima dessas placas ainda era muito grande, e queira ou não, a 1050 Ti tem um diferencial. Para o cara que tem uma máquina com uma fonte fraca, uma máquina muito antiguinha, para dar um upgrade para uma 1050 Ti é mais fácil. O cara que tem uma fonte melhor, de 450, 500 watts, aí sim a RX 570 tem esse diferencial porque ela é uma placa consideravelmente mais rápida que uma 1050 Ti. Tanto que ela vendeu muito próxima, a 1050 Ti vendeu 50 mil, a 570 vendeu 49.812. Tipo, quase a mesma coisa, vendeu muito bem a 570. E em quarto lugar, GTX 1660, vendendo 49.370. Ficaram empatadas tecnicamente essas três placas aí. Na parte de baixo, GTX 960, olha só, cara. 960 e GTX 760 venderam a incrível quantidade de uma. Cada uma vendeu uma. Eu até gostaria de perguntar se foi alguém aí de casa. Se foi você que comprou, comenta aqui nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso. E logo em seguida, a poderosíssima RX Titan, que vendeu a incrível quantidade de 4. Vendeu 4 placas só, né? Nas marcas que mais venderam, em 2019, nós temos a Galaxy em primeiro lugar, com 135 mil placas vendidas. Isso corrobora com aquela pesquisa que eu fiz aqui no canal, das marcas mais populares, das marcas que vocês mais gostavam. A Galaxy ganhou em primeiro, e tá aqui, a Galaxy vendeu mais, né? Em segundo lugar, olha só, PCIe, marca nacional, vendeu 96 mil placas, dados oficiais. E novamente, não é só placa gamer, é principalmente essas placas low-end, para dar vídeo, para supermercado, para repartição pública, para órgãos governamentais, enfim, né? Em terceiro lugar, Gigabyte, vendendo aí 86 mil placas, ok? E conforme nós vamos chegando próximo do lançamento da Intel 10ª geração para esse mercado consumidor, com o socket 1200, mais vazamentos vão aparecendo. A gente já sabe que muito provavelmente os CPUs de 10ª geração vão trazer ou mais núcleos ou mais threads. Por exemplo, o i9 agora vai ser 10 núcleos e 20 threads, antes era 8.
O i7 de 10ª geração vai ser 8/16, melhorou também núcleos e threads. O i5, que é um CPU que vende muito, hoje são 6 núcleos e 6 threads, na 10ª geração 6/12, basicamente o que um i7 de 8ª era. O i3 também vai melhorar muito, o i3 hoje que é 4/4, vai ser 4 núcleos e 8 threads na 10ª geração. O Pentium provavelmente ou vai ser 4/4 ou vai ser 2/4 como já é hoje. Enfim, também existe uma expectativa que a Intel lance CPUs com preços mais baixos. E não é porque a Intel está em crise, muito longe disso, o faturamento da Intel ainda é muito maior do que da AMD, mas porque eles estão percebendo que está acontecendo um movimento no mercado, que as pessoas estão preferindo mais a AMD em certos segmentos, né? Aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, um 3600 é sucesso de vendas, né? E seria uma coisa boa se eles lançassem por preços menores os CPUs, porque vão vender bem, né? Um i5, um i3 com mais núcleos ou mais threads aí no caso. Agora nós temos aqui mais um vazamento, dessa vez das ROG, o software de RGB deles, aonde eles listaram as placas Z470 e H470. E quando um software lista isso, significa que o suporte deve estar já chegando aí. Eles lançam um pouquinho antes para logo mais estar a plataforma. Listaram aqui, por exemplo, a placa ASRock Z470 Aqua e ASRock H470 Steel Legend. A estimativa da Intel 10ª geração chegar é em maio, então vamos ficar de olho aqui no canal Paper Hardware. E muito se fala sobre as novas GPUs da AMD que vão substituir as atuais RX 5700, 5600 que estão aí. A gente ainda não sabe data, performance, a gente não tem certeza se vai vir ou não com o Ray Tracing acelerado via hardware, se vai ser RDNA 2 ou RDNA Plus, apenas um incremento da arquitetura RDNA atual. O que nós temos em mãos aqui é uma declaração da Lisa Su, que foi feita para o site Anandtech, o Dr. Ian Cutres fez ali alguns questionamentos, e a Lisa Su falou o seguinte: em 2019 lançamos nossa nova arquitetura de GPUs, a RDNA, produtos baseados em nave. Você deve esperar que esses sejam atualizados em 2020 e teremos uma arquitetura RDNA de próxima geração que fará parte da nossa linha 2020. Então ela confirmou, ainda sem datas, sem preços, sem especificações, que ela irá atualizar o line-up, ou seja, lançar novas placas, seja acima da 5700 XT provavelmente porque é RDNA 2, ou de repente também atualizando as placas que já estão, substituindo elas. Vamos esperar para ver o que vai rolar aí. E chegando aqui, pessoal, na última notícia desse nosso resumão, espero que você esteja comigo até o final, falando sobre o coronavírus, né, e o mercado chinês. Você sabe que muito do que nós temos em tecnologia, em hardware, vem da China, vem de Taiwan, vem da Ásia como um todo, né? E recentemente vocês sabem aí que o governo chinês tem fechado fronteiras, fechado cidades, e acaba que algumas fábricas ficam sem funcionários que moram em cidades diferentes, porque lá tem grandes conglomerados industriais que ficam um pouco separados dos lugares que as pessoas moram. E um site chamado Zero Hedge, acho que é assim que se fala, postou ali um artigo dizendo que certas fábricas, certos complexos estão sendo fechados temporariamente para ajudar a conter esse surto. E entre eles estamos aqui com a Foxconn, que muitos de vocês talvez não conheçam, mas é um fabricante que é muito importante na parte de placa-mãe. Ele fabrica para outras placas, né, para outras marcas na verdade, e outros componentes diversos. E um que vocês conhecem bem que é a Samsung, que não fabrica só os smartphones, mas fabrica memória RAM. Ela é muito grande no segmento de memória RAM, tanto para desktop quanto para notebook, para placa de vídeo, componentes em geral, fora as várias outras coisas que eles desenvolvem, por exemplo, NANDs, coisas para SSDs no caso, né? Então, se isso se estender, a gente não sabe ainda a expansão, o tamanho do alcance dessa fábrica, mas se isso acabar se alastrando para outras unidades, pode ser que, além das fatalidades que tem acontecido, a gente pode ter problemas também no suprimento de componentes, uma falta deles, o que normalmente traz preços maiores, né, por conta da falta, e um eventual problema aí na economia do hardware a nível global, né? Afinal, como eu falei, quase tudo é fabricado por lá, é muito barato,
muito fácil você desenvolver as coisas lá nesse sentido tecnológico, né, em relação a outros países aí, por exemplo, o Brasil, que é muito oneroso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um resumão. Volto aí daqui a 15 dias com vocês. Grande abraço, até mais, tchau.